recentemente o Ernesto Araújo pediu demissão, o que é uma coisa muito significativa, porque o Ernesto é o ministro mais ideológico do governo Bolsonaro. Ele é a figura do Olavo ali. Inclusive a figura do Olavo no sentido profundo, porque ele que tem conhecimento de certas teses quase esotéricas no olavismo e que tenta implantá-las no cenário da política externa brasileira. Então houve uma derrota. Um dos motivos para Bolsonaro fazer isso, a meu ver, é também retórico. É mostrar para o núcleo ideológico que ele ainda tem força. Bolsonaro sofreu muitas críticas, muitos ataques dos próprios bolsonaristas insatisfeitos, dizendo que o presidente estava amarelando, dizendo que ele não ia para lugar nenhum, dizendo que ele era um covarde, que enquanto o Brasil estava queimando e os apoiadores dele estavam sendo presos, Daniel Silveira foi preso, ele não estava fazendo nada. Isso pegou muito mal. Então, assim, agora ele está fazendo um gesto de força. Então, primeiro, ele tem um ganho retórico considerável nisso aí. A segunda coisa é aquilo que eu falei. Eu não acho que o Bolsonaro é destituído de intenções golpistas. Eu acho que ele tem as intenções, ele gostaria de ver uma janela de oportunidade, ele fica cogitando se vai ou não vai, mas eu acho que ele não vai. No fim das contas, eu acho que ele não vai, mas ele tem essas intenções. E se existe um momento propício para ele converter uma derrota, que é a saída do Ernesto Araújo, numa vitória, que ele ampliar os meios de ação, ele está fazendo isso. Então essa é a ratio, essa é a lógica do jogo. Mas sempre lembrando, o jogo do bolsonarismo não é um avançar contínuo no horizonte do golpe. É um jogo de oscilação, de avanço e de recuo, de espaço e de derrota. Do mesmo jeito que hoje ele tem, sob certo aspecto, mais espaço, ele também tem menos. Porque a popularidade dele ainda está grande, ele tem 30%, mas está bem menor que o ministro do governo. A situação dele, as opções que ele dispõe em termos parlamentares são menores também. Então, eu acho que se explica por isso, se explica por essa dinâmica de oscilação do governo, que está desde o início. Eu tinha uma pergunta para você nesse ínterim. Se essa dinâmica de poder se dá também no lance de ele demonstrar força para a própria base, beleza, ele trocou os três comandantes das Forças Armadas. Os governadores vão continuar fazendo as restrições do mesmo jeito. Mas você não vai fazer nada? A pergunta é a seguinte, ele só vai aumentar a pressão sobre ele. Porque, e aí agora, Bolsonaro? E aí a pergunta do dia seguinte, tipo amanhã, então, o que eles vão falar para ele? Não, concordo com você. Eu acho que a pressão vai ser aumentada. E aí ele vai ficar novamente no velho dilema. Ele vai avançar ou ele vai recuar? Ele vai avançar ou ele vai recuar? Há um risco aí que vocês falaram, que é o seguinte. Se você tiver uma conjunção muito grande de muitos fatores, pode ser que essa minha análise se torne obsoleta. E ele avance. Já tem alguns. Esse lockdown mesmo que foi decretado agora, ele é muito complicado. O auxílio emergencial que está vindo é um auxílio baixo. Não é suficiente para as pessoas passarem por isso. Não é suficiente. Existe uma exaustão que é absolutamente compreensível com medidas de quarentena e medidas de fechamento. A gente já está nessa brincadeira de abre e não abre há um ano. Tudo está quebrando. As operações do MBL agora estão imobilizadas. Tanto que a gente está fazendo a live aqui. Tem gravação da academia que precisa sair próxima semana. E se não tiver, não vai sair. Já vai... Então, assim, os impactos concretos disso aí são muito grandes, a despeito do enorme número de mortos. Isso vai gerando um cansaço enorme e um aborrecimento muito grande, e isso pode dar um problema sério. Então, estas análises que os bolsonaristas fazem, dizendo que o lockdown vai dar uma merda muito grande, as pessoas vão começar a saquear, as pessoas vão se revoltar. Eu não sei se elas vão saquear e vão se revoltar, mas elas podem ficar extremamente insatisfeitas. A gritaria por uma libertação vinda do governo federal pode ficar bem mais forte, a depender do quanto o lockdown vai durar. Porque a gente hoje tem vários estados, os estados estão fechados e as mortes aumentam. Quanto tempo vai ficar? Vai ficar um mês? Vai ficar 2 meses? Vai ficar 3 meses? A gente aguenta ficar 3 meses? A economia brasileira aguenta ficar 3 meses? A resposta? Não, claro que não. Não aguenta. É que, Ricardo, olha só. Agora eu vou jogar pra vocês, hein? Eu não sou da Terra plana, quem conhece a gente sabe que não é. Mas é o seguinte, nós somos o único país
que está tendo uma extensão da crise dessa natureza. E também, dadas as realidades, nós vamos supor que a Suíça precisasse fazer um segundo... Ah, meu Deus do céu! E Zurique parou. As fábricas de chocolate... Eles vão segurar a onda deles. Ah, Dinamarca, porra... Nós falamos do Brasil, velho. País com economia profundamente informal, pobre, que já estava num processo de empobrecimento, já estava se desindustrializando, depende de estar vendendo grão para sobreviver. Essa é a realidade. A gente vende grão e carne para sobreviver, um pouquinho de minério. Nada além disso. Nós somos uma economia decadente, um país decadente e ainda jovem. Nós estamos entrando... Ano passado teve um primeiro lockdown, que a gente sobreviveu com o auxílio emergencial. Esse segundo, em tese, não era para existir. E aí eu olho, isso não era isso que o Bolsonaro... Agora é o seguinte, gente, ó, essa hipótese que eu tô lançando é mais provocação do que hipótese, tá? E se ele trabalhou para isso? E se ele trabalhou consistentemente? Vamos manter essa porra dessa crise. Quanto mais crise, mais eu brigo. Quanto mais eu brigo, eu tenho mais inimigos internos. Quanto mais inimigos internos, eu consigo juntar os meus. Porque assim, se a gente só ir na lógica de... Esse é o ponto. Se a gente só ir na lógica de ele foi racional na vacina, ele foi racional na cloroquina, na gripezinha, e em chamar as pessoas para fazer manifestação, e em não mandar oxigênio para Manaus, se ele for irracional, Ricardo, daqui a 2 dias, ele está pedindo de estado de sítio, sim. Se for só pela irracionalidade, ele tá, porque todas as decisões que ele tomou foram irracionais. Eu não acho que foram irracionais para ele. Porque, veja, ele parte, a racionalidade aí nesse caso é relativa, ele parte de teses, de teorias, de uma concepção das coisas que é errada. Dentro dessa concepção, ele é coerente com essa concepção. Mas, Ricardo, veja, pera, tem elementos disso, elementos disso que não fazem o menor sentido. Tipo, eu não vou mandar, eu não vou comprar remédios para entubar. Isso não tem sentido, isso não é nem ideológico, é tipo, caralho, meu. Entendeu? Ele não precisava, não há uma ideologia em certos pontos, tipo, não compre mais insumos. Não entregue mais oxigênio para Manaus. Porque nós vamos resolver a questão com tratamento precoce. Então, se você tem... Mas eu sei que isso é absurdo, mas veja, entenda. Se existe um tratamento precoce, se ele funciona, olha os pressupostos, existe um tratamento precoce, ele funciona, o Covid pode ser tratado por ele. Por que o tratamento precoce não é aplicado? Então, do ponto de vista do Bolsonaro, as pessoas estão morrendo porque nós não estamos mentindo. Esse é o ponto. Existe tratamento, dá para resolver, todo mundo está mentindo, todo mundo está enganando, por isso a galera está morrendo. Então não é minha responsabilidade. Então eu não preciso comprar os insumos. Dos governadores da OMS, né, dos globalistas e por aí vai. Eles não assumem essa responsabilidade. Você já viu algum olavista ou algum bolsonarista desses aí assumir alguma responsabilidade em relação à pandemia? Mas se é essa a lógica, Ricardo, se essa é a lógica, porque assim, é que ele acredita nas besteiras que ele fala. Então, aquela minha aposta para depois de amanhã, eu dou uma leve alteradinha. Porque assim, vamos que vamos, irmão. Tratamento precoce aí. Mas aí tem um detalhe, né? A mãe dele tomou vacina. Eu acredito, mas também pros outros, né? Para mim, vacina, você vai ver aqui, cadê a vacina? Aqui, tomei a vacina. Então, o Bolsonaro tem essa ambivalência. Se por um lado ele acredita nas coisas, por outro ele também dá umas recuadas. Ele não é tão coerente assim. Ele olha mesmo e dá umas recuadas. Por isso eu não sei se ele teria coragem, porque é o que eu falei, golpe malogrado é derrubada de governo e prisão. É isso que aguarda ele. Então, se ele fizer um negócio sério, ele tem que fazer para valer e tem que dar certo. Não pode dar errado. Uma pergunta, Ricardo. Ele também não está vendo essa prisão do dia 1º de janeiro de 2023? Como é que é? Ele está com... Desde que o Lula entrou em campo... Sim. Ele está vendo um horizonte... Olha assim, ele não tem mais ninguém no STF para defender ele. Nada. O Castro Nunes, ele era ligado ao PT. O Aras é ligado ao PT. O Bolsonaro vem tomando medidas meio que desesperadas ali na questão do filho dele. Então o que ele deve olhar? Se eu saio do presidente, o que vai acontecer comigo, com os meus filhos logo depois? Porque eu sou da seguinte hipótese, tá? Pergunto pro Kim. Essa história de influenciador bolsominion tá trabalhando em rádio e televisão, vocês sabem de que rádios e televisões eu tô falando.
recebendo dinheiro para falar de tratamento precoce e fazer as pessoas se aglomerarem, isto vai ter um quase Nuremberg, eu acho. Se o Bolsonaro não ganha a próxima eleição, vai haver um duro acerto de contas, não sobre todos nós, necessariamente, mas como o Brasil é um país de jeitinho, no mínimo, um duro acerto de contas com o que está acontecendo agora. O Bolsonaro deve ele deve pressupor isso, tá? Alguns agentes só vão se tocar ainda, tá? Alguns donos de emissoras de rádio, de televisão, alguns influenciadores, ainda mais quando ficar provado que esses caras receberam dinheiro do governo federal para defender isso. Então, você recebeu dinheiro, você falou o que o governo falava, não tinha comprovação, um monte de gente morreu. Só eu não junto aqui não quer. O que eu levo é o seguinte, pra mim vai ter essa história não vai se resolver tão cedo. Quando o Bolsonaro começou a ver que ele poderia perder pro Lula a próxima eleição, dali em diante, o Bolsonaro entra em pandareco. Ele entra em pandareco nas lives, nas reações dele, e ele que estava, vamos lembrar bem, com certo mando de campo desde a vitória do Lira e do Pacheco, ele volta a entrar em tilt, e ele tá em tilt até agora. Soma isso o Dória com as vitórias na questão da vacina, e ele vem impondo vitórias. Tava todo prosa hoje no Twitter, lacrando lá nos caras. Me soa que o Bolsonaro tá atrapalhado, tá com medo. Então, assim, ele pode olhar e isso assim, porra, se um cara que tenta um golpe termina preso. Eu não sei se ele não termina preso depois de perder uma eleição. Não, eu acho que a situação dele é bem ruim. É o mais forte de todos. Eu achei esse argumento bem forte. Eu já tinha levado isso em consideração. De fato, o Bolsonaro premido contra a parede pode fazer alguma coisa no puro desespero defensivo. Assim, há muito tempo que eu tenho dito que o governo Bolsonaro não é um governo que é forte. Golpes, normalmente, eles são dados por governos que vão sendo empoderados, né, que vão ganhando força. Então, Mussolini deu um golpe quando ele estava forte, Hitler deu um golpe quando estava forte, Stalin derrubou o Partido Comunista quando ele estava forte, Franco quando ele estava forte, os falangistas quando estava forte, e Salazar, enfim, tem vários exemplos históricos disso. Quer dizer, o cara vai acumulando força e daí ele vira a chave e consegue o domínio. Para mim, não é o caso do Bolsonaro. Isso não está acontecendo com ele. Ele está enfraquecendo. Apesar dessa troca dos comandantes, ele está mais fraco, mais acuado, com menos opções, com menos aliados. Porém, pode acontecer dele fazer este cálculo que você está dizendo. Ele está tão preocupado que, realmente, se o PT assume o poder em 22, ele vai preso. Isso é um horizonte muito factível, muito provável. Então, ele pode ver isso aí e pensar, pô, eu tô lascado mesmo de qualquer jeito. Os caras vão me meter na cadeia com minha família. Vai dar tudo errado. Então, o que eu vou fazer? Pelo sim, pelo não, a gente se arrisca. Esse cálculo ele pode fazer. Esse cálculo me parece muito, como eu vou dizer, muito coerente, muito congruente com a personalidade do Bolsonaro. Que não é uma personalidade dominante, ostensiva, de ir lá e ter força e mudar a história. Eu não acho que ele faz isso. Mas ele é um cara que está com medo, ele está preocupado, ele está nervoso e ele pode fazer isso aí mesmo. Uma pergunta pro Kim, pra gente ver se isso aqui tem substância. Esse programa tá de alto nível, hein? Puta antes que pariu. Antes de você fazer a pergunta, eu gostaria de sair por 1 minuto para checar uma informação e voltar. Que é uma informação que, se for verdadeira, é uma informação... Boa ou ruim? A informação Bolsonaro já deu golpe. Não, é ruim, informação ruim. Informação que corrobora a tese do Bolsonaro do golpe. 1 minuto, eu vou checar e já volto. Fiquem aqui, pessoal. Como é que é? Ele falou o quê?